Olha só essa mudinha de Thaisocotranum Diamond Crown, a variedade dela. Saudável, bonita, o caudex durinho, uma formação interessante de galho. E aí eu notei, de um dia para o outro, essa podridão na raiz, ó, na raiz principal dela. Tá vendo? Uma podridão severa aqui, um fungo que, se não for tratado, ele acaba tomando a planta e matando a planta, simplesmente. Essa podridão vai subir aqui para o caudex, vai tomar o caudex e acaba matando a planta, tá? Eu já passei um fungicida nela, talvez isso estanque um pouco o problema, segure esse fungo aí localizado, mas eu não vou correr esse risco. Eu vou podar ela, e como essa raiz é a raiz principal, tirar essa raiz aqui vai ficar um negócio meio esquisito na formação da planta, né? Então eu vou fazer uma poda radical, vou aproveitar para fazer uma poda radical nela, tá? A poda radical a gente corta assim, ó, faz um corte seco, como se fosse uma batata, né? E com isso a gente estimula o desenvolvimento de novas raízes, né? E de uma forma mais homogênea, mais equilibrada na planta. Então a gente vai fazer uma poda radical nela, tá? Vou mostrar para vocês como é que eu faço. E aí, se vocês tomarem coragem aí para fazer em alguma planta de vocês, e mostre também alguma planta que já tenha sofrido essa poda radical há mais tempo, para você ver como é que ela fica depois, né? Como é que as raízes se formam, como é que fica o desenho dessas raízes, quando elas se desenvolvem depois, tá bom? Vamos lá, primeiro vamos fazer a poda dessa aqui. Eu vou usar um estilete, tá? Novo 000 e esterilizado com álcool 70. Eu gosto de usar estilete para isso porque ele consegue pegar a planta inteira. Eu gosto de fazer um corte só nessa planta inteira, para não ficar fazendo, parecendo serra, e aí deixar o corte irregular. Eu prefiro fazer um corte inteiro, certinho, tá? Botei um isoporzinho aqui, ó, que eu vou cortar ainda, mais ou menos no diâmetro da planta, que é o que vai fazer o suporte dela, a base dela, na hora de voltar para o substrato, que não vai ser agora, tá? E hoje eu vou usar aqui, ó, um teste, vou fazer um teste que eu nunca fiz, mas tenho visto muitos relatos interessantes, que é usar cimento para fazer a selagem desse corte, tá? O cimento tem uma ação fungicida, ele chupa a umidade, ele consegue tirar a umidade da planta, desse corte. Eu acho interessante, eu tenho visto relatos interessantes aqui de pessoas que estão usando cimentos para corte em raiz normalmente. Quando vai fazer limpeza de raiz, usa cimento ao invés de fungicida, ao invés de cola, ao invés de canela em pó. Então eu vou usar hoje aqui, tá? Meu estilete já está esterilizado. Então agora aqui é decidir aonde cortar. Se a raiz, ó, ela já está danificada até aqui, ó. Então eu vou fazer um corte mais ou menos nessa altura aqui, assim, ó. Tirando essa raiz, o mais baixo possível, tirando essa raiz, tá? Vamos fazer aqui assim, ó. Vamos ver. E o ideal é que ele fique certinho. Seria aqui, ó. Ó, corte inteiro. Um corte só, seco. Ó, tá? Certinho. Então aqui eu vou dar uma enxugada no papel toalha novo, né? Uma enxugada no corte. E vou passar no cimento. Assim. Quase não entra por causa dos galhos. Botei nesse vasinho. Ó. Aqui eu vou espalhar. Pronto. Tá? Pegou o cimento em toda a extensão do corte, ó. Dá uma olhada. Vou botar o foco aqui. Aí. Tá vendo? Fechou mesmo. Então aqui agora, vou limpar aqui nessas laterais, não precisa. Então aqui agora eu vou deixar esse cimento secar.
Vou deixar esse corte secar por uns dias. Normalmente eu deixo alguns dias fora do substrato. Agora com cimento para mim é novo, essa experiência é nova, então eu vou ver quanto tempo eu vou deixar. Vou sentir um pouquinho aqui quanto tempo ela precisa ficar fora. Tá? Mas o tempo suficiente para ela secar esse corte, selar, né? E não ter risco de apodrecimento aqui embaixo, de entrada de fungo, né? De apodrecimento. Vocês viram quando eu cortei, isso é importante, ó. Não tinha sinal do fungo, esse fungo dessa raiz aqui, ó, que foi a razão da gente partir para essa poda radical. Você vê que não está escurecido, né, o corte, e nem estava escurecido aqui, na parte de baixo. Então o corte foi suficiente. Beleza? Então aqui é fechar esse corte aqui, selar esse corte e replantar. Eu agora vou fazer um corte aqui, ó, no isopor, mais ou menos no diâmetro da planta. Marcar aqui, aqui, aqui. Opa, desculpa, tô com a mão na frente. Tá vendo? Vou fazer um corte assim. Desenho aqui, ele mais ou menos redondo, circular, com esse diâmetro. E aí, vou botar esse papel aqui. Faço esse corte aqui, que isso vai servir de base para a gente colocar a planta em cima na hora que for replantar. Qual é a ideia disso? A ideia é que as raízes não nasçam no fundo da planta, né? Que ela nasça na lateral e saia assim. A gente ainda faz, ó, deu uma escurecida aqui. Estilete é bom. Na hora que a gente usa, a gente passa o álcool, porque senão ele escurece rapidinho. Depois do uso tem que limpar logo. Ó, tá vendo? Essa seiva da rosa do deserto é danada. Ó, já endureceu o escurecimento aqui da lâmina. Uma dica para conservar essa lâmina por mais tempo. Pega um vasinho de vidro desse que você consegue fechar bem com tampa. Enche ele, ó, pra aqui. Enche ele com arroz. Arroz normal, cru. E guarda a lâmina lá dentro do arroz. O arroz também suga essa umidade, não deixa a lâmina úmida. E protege também. Aqui eu estou perto da praia, então é muito salitre, enfim. Desse jeito ela dura mais tempo. Agora é bom limpar imediatamente. Você viu o tempinho que eu deixei sem limpar? Ela já deu uma escurecida boa. Olha aí. Mas enfim, o que eu ia te dizer, ó, que a gente às vezes faz assim também, ó. Faz um cortezinho lateral, que é onde a gente espera que a raiz nasça. Bem pequenininho, bem de leve. Como a gente vai botar um negócio embaixo da planta, eu sinceramente não tenho muita certeza que isso aqui facilita o processo. Eu tenho minhas dúvidas. Eu já fiz com isso e sem isso. Não senti muita diferença não, tá? Mas eu acho que mal não faz. Mas mesmo assim, isso aqui a gente precisa selar, né? Então, apesar de ficar... Vou botar ele aqui. Apesar de ficar fora do isopor, ou seja, acima do isopor, mas ele vai estar selado de qualquer jeito. Das outras vezes que eu fiz isso, eu não usava cimento, né? Com cimento, eu não sei nem se faz muito sentido isso aqui, para te falar a verdade. Mas, enfim, não prejudicar não prejudica. Então vai ficar assim.
É isso, agora ela fica um tempo fora do substrato, alguns dias, tá? E aí eu vou fazer o vídeo 2 depois, mostrando o replantio dela, beleza? Então se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente esse vídeo 2 já existe aí. E você já consiga encontrar ele no meio que você está assistindo. Você pode estar assistindo no Face, pode estar assistindo no IG, no Instagram, no IGTV, ou pode estar assistindo no YouTube. Então procura a parte 2 dessa poda radical aqui, tá? Você vê o replantio, já com o isoporzinho cortado, beleza? E depois eu faço a parte 3, que vai ser o primeiro trabalho de condução das raízes, quando essas raízes começarem a nascer. Então a gente vai acompanhar essa planta aqui até o fim, tá? Até o fim não, que ela não tenha fim, né? Até quando ela estiver lindona, bonitona, enorme. E aqui, ó, pessoal, eu vou cortar essas folhas também, ó. Corto aqui, corto aqui, corto aqui, para que a planta não precise mandar a seiva para cá, não precise gastar energia com essas folhas, que ela se concentre aqui na recuperação das raízes dela. Tá? Então eu vou fazer esse corte aqui. Pode até ser com a própria... É porque eu estou com a mão só aqui, mas colocando, apoiando ela em algum lugar, com a própria estilete você faz esse corte. É melhor cortar do que retirar a folha, tá? Porque quando você tira uma folha, você deixa aqui um veiozinho aberto, também com risco de entrada de fungos. Assim com a retirada das folhas, nem tanto, tá? Porque você tem ainda o pedaço da folha aqui para proteger, para não chegar no galho. Então pronto, é isso. Esse vídeo era isso, a poda radical está feita. Agora a gente vai deixar ela secar para replantar e aí vocês vão ver no vídeo 2. Valeu? Bom dia para vocês.